Imagina só, um império que durou séculos desaparecer em menos de uma semana. Parece roteiro de filme, né? Mas essa é a história real. A história da transição super súbita e, olha, bem caótica do Brasil. De uma monarquia que parecia sólida para uma república cheia de incertezas. Para entender essa história, a gente precisa ir para uma festa. E que festa! Era o dia 9 de novembro de 1889, no Palácio da Ilha Fiscal, lá no Rio de Janeiro. Tinham as 2.000 pessoas ali no que entrou para a história como o último baile do Império. Era puro luxo, uma demonstração de poder, sabe? Mas, por trás de toda aquela opulência, as coisas já estavam fervendo. 6 dias! Foi só o que precisou. 6 dias depois daquela festa toda, o Império simplesmente acabou. Fica a pergunta, né? Como é que um regime que parecia tão estável desmoronou assim de uma hora para outra? Para achar essa resposta, a gente precisa olhar para os bastidores do poder. Bora entender então o que estava acontecendo nos últimos dias da monarquia. Olha, a verdade é que a coisa já não ia bem há um tempo. Durante toda a década de 1880, a monarquia foi perdendo força. De um lado, os militares se sentiam deixados de lado. Do outro, os grandes fazendeiros estavam bem insatisfeitos. E, nas cidades, começava a crescer uma classe média querendo mais voz na política. Então, enquanto a elite do império estava lá dançando no baile, os líderes militares já estavam nos finalmente do plano para dar o golpe. E aí, no dia 15 de novembro, tudo aconteceu. E detalhe, quase sem ninguém para defender o imperador. E o mais curioso disso tudo é a figura do líder do golpe, o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele não estava muito afim de fazer isso, não. Na verdade, ele era amigo do imperador Dom Pedro II e ficou super relutante. Mas aí espalharam um boato de que ele ia ser preso a mando do governo. Foi a gota d'água. Essa fofoca, essa fake news da época, foi o que empurrou Deodoro a tomar a frente e liderar a derrubada do império. Ok. O imperador e a família foram mandados para o exílio e agora? O país virou uma página em branco e começou uma corrida maluca para criar uma identidade nova, uma cara nova para o Brasil. E por onde se começa? Pelos símbolos, claro. Para se ter uma ideia da bagunça, a primeira coisa que tentaram fazer foi uma bandeira nova. Fizeram uma lá bem inspirada na dos Estados Unidos, sabe, listrada e tudo. Só que ela durou só 4 dias. É sério, logo viram que não ia rolar. Isso já mostrava que, olha, construir um país do zero ia ser bem mais complicado do que só tirar o imperador do poder. Aí veio a bandeira que a gente conhece hoje. E aquele lema, ordem e progresso, não está ali por acaso não. Ele veio de uma corrente filosófica da época chamada positivismo. A ideia, de forma bem resumida, era que a ciência e a razão deveriam guiar a sociedade, não a religião. O lema completo era até maior: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. E claro, isso deu o que falar. A Igreja Católica não gostou nem um pouco dessa história e já viu ali um grande problema. Enquanto a bandeira era decidida, o governo provisório com Deodoro à frente não perdeu tempo. Eles foram desmontando a estrutura do império, peça por peça. Primeiro, as antigas províncias viraram estados, com mais autonomia. Segundo, e isso foi uma mudança gigante, separaram a igreja do Estado. A partir daí, casamento passou a ser no civil, cemitério deixou de ser da igreja, e o grande plano final era amarrar tudo isso num documento novo, uma nova Constituição. Só que antes de conseguir colocar ordem na casa, a nova república conseguiu criar um caos gigantesco. E foi na economia. A ideia no papel parecia ótima. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, tinha um plano ambicioso: tirar o Brasil da dependência do campo e industrializar o país o mais rápido possível. A meta era nobre, né? Fazer o dinheiro circular, criar empregos, modernizar tudo. E como ele fez isso? Basicamente com 2 medidas que pareciam simples. Primeira, vários bancos foram autorizados a imprimir dinheiro, não só um. Segunda, abrir uma empresa virou a coisa mais fácil do mundo. A pergunta é, o que poderia dar errado com gente imprimindo dinheiro à vontade e abrindo empresas sem controle? Resposta, absolutamente tudo. A crise que veio a seguir foi tão caótica, tão frenética, que ganhou um nome bem específico: encilhamento. Sabe por quê? Encilhar é o ato de preparar o cavalo para uma corrida. A Bolsa de Valores virou exatamente isso. Uma correria maluca, uma aposta cega, todo mundo jogando dinheiro em qualquer coisa, em empresas que às vezes nem existiam de verdade. O efeito foi um desastre em cadeia. Pensa comigo, muito dinheiro sendo impresso sem controle, o custo de vida explode, a inflação vai para a lua. Facilidade para criar empresa? Aparecem um monte de empresas fantasmas só para especular na bolsa.
O governo não fiscalizava nada e aí a bolha estourou. A bolsa quebrou, muita gente perdeu tudo e o Brasil entrou numa recessão feia que deixou a população ainda mais pobre. Depois desse caos todo na economia, ficou claro que o país precisava de regras, de estabilidade. E a grande esperança para isso era finalmente a primeira Constituição da República. E ela veio em 1891. E olha, no papel era bem moderna, muito inspirada na Constituição dos Estados Unidos, sabe? Tinha um sistema federal, com os estados tendo mais autonomia, tinha um presidente com mandato de 4 anos e a clássica divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Acabou com aquele poder moderador do imperador. Parecia a base perfeita para uma democracia. Só que tinha um pequeno grande problema. Um detalhe que mudava tudo. O voto não era secreto. Isso mesmo. E o que isso significa? Que os coronéis, os chefões da política local, podiam controlar e manipular todo mundo. É o famoso voto de cabresto. Na prática, a liberdade de escolher em quem votar era uma piada. E se a gente olhar para quem podia votar, o cenário fica ainda pior. Pasme, só cerca de 2% da população tinha direito ao voto. Só homens alfabetizados e com mais de 21 anos. Todo o resto estava fora. Mulheres, nem pensar. Analfabetos, que eram a grande maioria do povo, também não. Nem padres, nem soldados. Ou seja, era uma república que nascia na prática para uma elite muito, muito pequena. Então, que nome a gente pode dar para esses primeiros anos da República do Brasil? A história deu um nome bem direto: República da Espada. O motivo é simples. Os 2 primeiros presidentes do Brasil, Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto, eram marechais do Exército. O nome já diz tudo, né? Foi um regime que nasceu da força militar e foi sustentado por ela nos seus primeiros e turbulentos anos. E isso tudo nos traz de volta para a bandeira e seu lema: ordem e progresso. A gente pode se perguntar, o progresso até que tentou vir, mesmo que de um jeito todo atrapalhado e desigual, com aquela crise toda. Mas e a ordem? Para quem exatamente essa nova ordem foi pensada? Com voto controlado e a grande maioria da população excluída, fica claro que era uma ordem que servia a poucos, deixando quase todo mundo de fora do novo projeto de Brasil.